Minha amiga e meu amigo, um amigo inscrito no canal, assíduo, sempre presente, Augusto Ferreira. Ele usou a parte destinada aos comentários para me fazer uma pergunta e pediu que eu comentasse aqui. Em respeito a ele e aos companheiros do canal, eu resolvi fazer esse comentário no, no sentido de dar a resposta que ele espera dentro daquilo que me cabe. Não sou um profundo conhecedor de geopolítica, mas vamos lá. Antes de ir à resposta solicitada, eu queria fazer um comentário. No dia de hoje, domingo, 6 de dezembro, 6 de janeiro de 2025, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou o seu mais completo despreparo e desespero. E como? Ele, com medo de uma ação, com medo de uma possível ação de forças estrangeiras que apoiam o presidente eleito daquele país, Edmundo González, resolveu colocar toda, todas as forças armadas nas ruas ou de prontidão. Está monitorando entradas e saídas do país com drones, enfim. O medo é que ele sofra um revés, que ele tenha uma surpresa desagradável. E chegou ao ponto de ameaçar a população. Quem apoiar alguma força externa será condenada com 30 anos de cadeia. E isso por quê, senhoras e senhores? Porque essa preocupação do ditador Nicolás Maduro. Todos sabemos que ele não ganhou as eleições, mesmo assim ele se declarou vencedor. Dia 10 de janeiro, de acordo com a Constituição daquele país, é a data, de acordo com o calendário, para o presidente tomar posse, e ele quer tomar posse. Ele vai, segundo ele vai tomar posse no dia 10 de janeiro. Nicolás Maduro, que não ganhou as eleições e ainda tomou na mão grande o resultado, o qual é inexistente e ao seu favor. Por outro lado, o Edmundo González, que é o verdadeiro vencedor, comprovadamente vencedor das eleições, para não ser preso ou morto pelas forças do ditador Nicolás Maduro, resolveu seguir para a Espanha, onde se encontra exilado. E essa saída da Venezuela indo para a Espanha teve uma operação secreta da Força Aérea Espanhola que o resgatou e o levou para aquele país. No dia de ontem, o Edmundo González esteve na Argentina. No decorrer desses dias, vai fazer um tour pela América, vai visitar Uruguai, Panamá e República Dominicana. E o seu último compromisso na América vai ser no dia 9 com Donald Trump, ou seja, um dia antes da posse para presidente da Venezuela. Nicolás Maduro está completamente desesperado. Mas o camarada está cercado de umas forças armadas corrupta e corrompida. Corrupta e cooptada. Cooptada por promoções, por vantagens, por vistas grossas para praticar atos criminosos. E a população, e o próprio Edmundo González já havia prometido repetidamente que no dia 10 de janeiro ele vai voltar para a Venezuela para tomar posse como presidente da república daquele país. E do outro lado, conforme eu tenho dito e repito, Maduro fala que ele não vai tomar posse, que o Edmundo não vai tomar posse, que se ele pisar no país, ele vai preso. Inclusive, no alto da sua loucura e imbecilidade, o regime do Nicolás Maduro colocou a cabeça do Edmundo González a prêmio.
US$ 100.000 para quem apontar o paradeiro dele. Agora, senhoras e senhores, a situação na Venezuela é extremamente delicada. Respondendo à pergunta de Augusto Ferreira, meu amigo e irmão, inscrito no canal, a situação da Venezuela ela é muito delicada, com tendência a piorar muito e ainda mais. Não é porque o Edmundo Gonzalez ficou de assumir no dia 10 que ele poderá assumir. Eu queria saber o que dá a ele essa segurança de que ele vai assumir no dia 10. Eu não sei o que está por trás. Queria muito que tivesse algo que pudesse tornar esse manifesto realidade. Não sei, sinceramente não sei. Dia 20 desse mesmo mês, janeiro, quem toma posse é Donald Trump. Ele tem interesse em instalar a democracia na Venezuela e derrubar o Nicolás Maduro. Mas também é um outro grande problema. Porque os Estados Unidos, por certo, no primeiro momento, não vai querer usar os meios militares. Embora exista uma conversação entre Estados Unidos, Argentina, União Europeia, até El Salvador, presidido pelo presidente Nayib Bukele, faz parte dessa coalizão e discussão. Mas uma medida militar eu acho muito, mas muito pouco provável neste primeiro momento. E explico por quê. Para que a Venezuela seja atacada militarmente por uma coalizão ou pelos Estados Unidos, é preciso que a Venezuela ataque os Estados Unidos ou constitui uma ameaça. Fato é que, com as Forças Armadas da Venezuela, a gente não pode acreditar que caracterizam nem uma coisa e nem outra. E para que os Estados Unidos venha atacar a Venezuela, tem um outro caminho. Votação num Conselho Permanente da ONU. O Conselho Permanente da ONU é composto de 5 países permanentes: Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra e França. 5 países. Para uma possível invasão à Venezuela, a ONU tem que votar aprovando essa invasão. Mas aí a votação só vale se tiver unanimidade, 5 votos. Se um desses votos for contra, cai por terra a pretensão. E todos sabemos que a Rússia e a China são aliados do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Assim sendo, eles vão votar contra uma possível intervenção militar, ou seja, vão obstruir a votação, não vão votar. Ou votar contra, não é que não vão votar contra uma possível invasão militar. Bem que, independente da ONU, já aconteceu nos Estados Unidos, militarmente, invadir outros países. Eu posso citar como exemplo o Panamá nos anos 90, que tinha o ditador Manuel Noriega, que tinha o mesmo perfil do Nicolás Maduro. E o Manuel Noriega não caiu, não foi preso pelos Estados Unidos tão somente pelo ato de corrupção e tirania contra o seu povo. Ele tinha um problema que se caracteriza do Nicolás Maduro atualmente, ou seja, envolvimento com narcotráfico e abastecimento dos Estados Unidos com esse entorpecente. Então, se for olhar por um lado, existe esse atalho para pegar o Nicolás Maduro. Talvez a coalizão militar, a coalizão desses países, liderada pelos Estados Unidos, não pensa oficialmente em atacar Nicolás Maduro, mas de repente possa estar por trás alguma força mercenária que poderia fazer esse trabalho. Bom, fato é que, nesse primeiro momento,
respondendo, né? Eu arriscaria dizer que os Estados Unidos, União Europeia e os países hermanados contra Nicolás Maduro vão querer sufocar a economia a economia da Venezuela como forma de enfraquecer ainda mais o regime, como também penalizar e sancionar alguns membros que fazem parte do governo, que fazem parte do regime. Mas isso, senhoras e senhores, não tem efeito prático muito certeiro. Na verdade, quando se cria sanções econômicas, acaba penalizando ainda mais o povo. Acaba penalizando e arrastando o povo para a fome, para o desemprego, para a incerteza. A sanção é uma ferramenta, mas ela não é muito eficaz ao ponto de derrubar o regime. Pode enfraquecer. E por que eu falo isso? A Cuba vive sobre o regime cubano, a ditadura comunista daquela ilha, a ilha da família Castro, vive sobre boicote desde o início da década de 60. E, no entanto, está lá, comandando aquele país há 66 anos. A Coreia do Norte, ela vive sobre sanções econômicas do mundo inteiro. Praticamente só tem relação comercial com a China. No entanto, está lá. Desde 1948, ou melhor, desde 1953. Ou seja, 72 anos, cara. 72 anos no poder. Olha a Rússia está sob sanções econômicas. Então, a sanção econômica só vai agravar ainda mais a pobreza, ainda mais o sofrimento das pessoas e vai permitir que, ainda andando de lado e se arrastando, a ditadura do Maduro continue no poder. Se eu tivesse, não tem, é só especulação, um poder de decisão, eu recomendaria a medida que foi tomada contra o ditador do Panamá na década de 90, Manuel Noriega. Invadir o país militarmente, prendê-lo e levar para cumprir cadeia nos Estados Unidos. Se não for assim, não adianta. Não cai. Sanção econômica só acerta em cheio o povo. Não cai. A única saída para Nicolás Maduro cair e o seu regime acabar são com ações militares. Mas aí tem esses entraves, os quais eu mencionei. Vai cair agora? Não, eu acho que não. Eu acho que o povo da Venezuela vai sofrer um bocado, alguns anos mais, e olhe lá se esse governo, se o Nicolás Maduro não sair do poder depois de velho. Agora, no meio desse caminho, tem uma outra possibilidade. As Forças Armadas o abandonar, aí ele não tem salvação. As Forças Armadas da Venezuela. Mas, pelo que a gente está vendo, ele cooptou os oficiais. Vocês, para ter uma ideia, a Venezuela é o exército no mundo que tem mais generais. Lá é um exército de generais. Maduro, para ter o exército do lado dele, ele promoveu 2.000 generais. Enquanto que o país que é a maior potência militar do planeta, Estados Unidos, tem apenas 960 generais. Por aí você vê. E quando se promove um general, cria-se efeito cascata, todo mundo atrás vem crescendo. É preciso que o exército tenha um lampejo de patriotismo e o abandone. Então a gente só precisa esperar para ver. Quanto ao dia 10, posse do Nicolás Maduro, posse do Edmundo Gonzalez e ele falando que vai para tomar posse, espero que eles tenham uma carta na manga que garanta essa afirmativa, que eu não consigo ver, sinceramente eu não consigo enxergar, e que possa trazer liberdade e democracia para a Venezuela, que está cansado de sofrer com o regime chavista, primeiro com o Chaves, agora com
O outro tirano, Nicolás Maduro, e nisso já vai para 3 décadas de ditadura no coração da América. Ninguém admite isso. Isso precisa acabar. E para finalizar, sem esquecer, o Nicolás Maduro só está no poder por causa de tipos como líderes como do Irã, da Coreia do Norte, da China, da Rússia e do Brasil, Lula, que está ali dando salvaguarda. Tanto é que, na posse do Nicolás Maduro, dia 10, se ela acontecer como programado, o governo Lula já mandou a embaixadora representar o governo brasileiro nesse evento. Se mandou um representante, é porque reconhece como legítima a ditadura e a fraude eleitoral. O que para os brasileiros é uma vergonha ter um líder assim.